tem um tipo de dor que pode dar depois de um tratamento de canal, seja feito aí numa única sessão ou que você tenha colocado um curativo no canal do seu paciente e entre sessões essa dor pode acontecer também, que é a minoria dos casos, mas quando acontece dá aquele gelo na barriga, dá quase que aquele desespero, porque você fala assim, Fernanda, meu paciente não está respondendo nada, está tomando dipirona ali, está fazendo nada. Então o que eu posso fazer para ajudar esse meu paciente que acabou de ter vamos colocar assim, né, uma sessão de tratamento endodôntico, seja terminado o canal ou não, e tá com esse quadro aí, com essa dor que não está sendo controlada com o seu protocolo usual, vamos supor que você tivesse usado aí dipirona 1 grama. E você, né, fala, puxa vida, eu não tinha dexametasona, nem fiz uma analgesia preemptiva, às vezes até posso ter feito, enfim, e essa dor pós não está sendo resolvida. O que eu posso usar, então, de protocolo e que pode ter uma potência maior no sentido de controle de dor, especialmente quando já existe, né, uma dor já instalada aí no seu paciente. Bem, a gente tem algumas possibilidades, a gente pode tanto lançar mão de uma medicação como Tilex, pode ser Tilex 30 mg, Tilex 30 mg, o menor intervalo entre as doses que você pode dar, né, intervalo de 4 horas, então seria um comprimido, 30 mg, que é o Tilex aí na sua maior concentração, ele tem de 7,5 também, mas o de 30 mg que está mais apropriado, mais ajustado para esse tipo de protocolo, você tem um intervalo mínimo de 4 horas. O que eu costumo fazer num caso desse, quando eu lanço mão do Tilex para o meu paciente? Eu não recomendo que ele tome um comprimido de 30 a cada 4 horas, ok? Eu tento manter o quê? Primeiro, um comprimido de 30 mg a cada 8 horas ou a cada 6 horas. Eu não chego nesse intervalo mínimo e costuma suprir muito bem. Uma alternativa a isso, né? Porque, logicamente, quando você vai fazer uma prescrição, uma recomendação para o seu paciente, você tem que saber o quê? Da saúde dele. Então, eu estou falando aqui com você, considerando que você é o profissional de saúde responsável pela saúde daquele seu paciente ali nas suas orientações. Então, se existe alguma questão sistêmica que limita o uso dessa medicação, ou se você tem que conversar com algum médico desse paciente para saber melhor se seria uma medicação bem tolerada, ou, enfim, alguma alergia, alguma interação medicamentosa que possa acontecer. Então, isso daí, lembra sempre de ver que você já tem isso daí na anamnese do paciente, ok? Muito bem. Então, considerando, né, que é um paciente que possa fazer uso dessa medicação, show de bola, é uma medicação aí que tem uma potência nesse controle de dor aí que seria mais interessante para dor severa. Outra possibilidade, que é uma possibilidade interessante, eu até tomei conhecimento desse outro protocolo assistindo uma palestra do professor Daniel Haas, da Universidade de Toronto, né, exatamente no encontro aí a respeito de dor, né, de controle de dor. E o protocolo que ele falou, que às vezes tem uma potência e tem uma performance até mais interessante do que o próprio Tilex, seria um protocolo de paracetamol mais ibuprofeno. Então, no trabalho que ele apresentou, inclusive, né, o protocolo utilizado e que apresentou esse tipo de eficácia foi um protocolo usando 1 grama de paracetamol e 800 miligramas de ibuprofeno. Então, veja bem, né, a gente está trabalhando com uma dosagem mais alta. O que você precisa saber se for lançar mão de um protocolo como esse, de uma associação como essa, né, no caso de um paracetamol e do ibuprofeno. No caso, quando eu executo esse protocolo, eu recomendo para o meu paciente um paracetamol 750 mg junto com 800 mg de ibuprofeno, que você pode dar 2 cápsulas gel ali de Advil 400 mg e você tem essa associação aí bem interessante. O que a gente tem que ficar de olho, então, nesse momento? Eu tenho que saber qual é a dose máxima do paracetamol ali no dia, que está segura para o meu paciente, e eu tenho que considerar o quê? Paracetamol, às vezes, é uma medicação que pode estar contida num antigripal que aquele paciente está tomando, por exemplo. Né? Então, eu tenho que saber isso daí e ver se identificar se esse meu paciente ele não tem paracetamol sendo incluído ali em alguma outra associação e que vai contabilizar para a dose máxima. Para quê? Para eu não correr o risco de causar ali algum prejuízo hepático para esse paciente. Então, isso é muito sério, certo? Então, tem que fazer essa análise, saber qual que é a dosagem máxima e aí sim eu pego em cima disso, em cima da dosagem adequada para aquele paciente, eu lanço mão desse protocolo.
E aí, qual que seria a recomendação? Ibuprofeno a mesma coisa. Se a gente pensar em ibuprofeno, poxa, eu vou dar uma dose, por dose, esse paciente vai ingerir 800 miligramas de ibuprofeno e eu tenho a dose máxima diária de 3.200 miligramas, então eu tenho o quê? Poxa, no máximo 4 vezes 800, que dá 3.200, então são 4 doses, ou seja, intervalo mínimo aí entre as doses dessa associação seria de 6 horas, certo? São 4 tomadas diárias, então eu tenho que fazer essas contas, mas quando a gente lança a mão, especialmente de uma medicação, que é uma medicação com uma potência analgésica mais forte, ou seja, a gente está lidando com aquele quadro de dor extremo, a gente vai usar essa medicação por quanto tempo? Pelo menor período possível. E quando a gente fala isso, né, de uma causa endodôntica, com certeza vai ser o menor período possível mesmo. Seja um flare-up, que é aquela agudização mesmo então desse pós-operatório, que você pode ter até um inchaço, isso costuma se desenrolar de uma maneira relativamente rápida. Ou seja, se é para causar aquele inchaço, aquela dor alucinante, que um abscesso pode estar sendo formado ali intraósseo, em algum momento aquilo evolui, né? Então, nessa evolução, teve um aumento de volume, drenagem cirúrgica. Isso por si só já alivia a dor, né? O procedimento clínico vai aliviar a dor e você pode sair dessa dosagem já de medicação, que é uma dosagem onde você tem associação, você tem... lembrando, né? A gente sempre tem um benefício que a gente quer ali como resultado dessa associação, só que custa, né? A gente tem ali um uso, uma sobrecarga, uma exigência um pouco maior, por exemplo, do fígado do paciente. Então a gente tem que sempre ponderar, né, pelo menor tempo possível, assim que for uma dor mais controlada, por exemplo, flare-up, saiu daquela situação de dor alucinante, você já pode reduzir, às vezes ficar só com paracetamol, só com ibuprofeno, e que podem controlar numa boa a dor do paciente, tá ok? Então, quis trazer isso daqui, que é um protocolo, a gente lida com endodontia, chega aquele caso e fala, caramba, não tô controlando com nada, começa a suar. Eu lembro quando que eu suava frio, quando eu era mais nova, que eu falava, o que eu vou falar para esse paciente tomar agora? Né? Não dá para falar para tomar suco de dipirona, vou fazer o quê? Né? Então bate aquele desespero, não que você quer ajudar e não necessariamente você tem os protocolos tão à mão assim, tão desenhados para você poder simplesmente prescrever e orientar o seu paciente de forma eficaz e ainda assim segura, sem que coloque a saúde dele em risco de outra forma, aí com uma sobrecarga medicamentosa, tá certo? Se você não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita, se inscreve aqui. Se você já é inscrito, muito bom ter você de novo e eu espero todos vocês também dentro da Endolovers VIP List. Se você não é inscrito, o link está na descrição aqui desse vídeo e eu te agradeço se você ainda puder indicar para os seus amigos para divulgar boas informações a respeito de saúde, que a gente possa oferecer uma odontologia cada vez melhor para os nossos pacientes, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê em breve.